Vamos começar falando desse jogo? Então vamos começar falando desse duelo. O São Paulo, que enfrenta então hoje, às 6h30 da tarde, o Sport na Ilha do Retiro. A delegação desembarcou na capital pernambucana na noite desta sexta-feira e ao chegar no hotel, os jogadores foram recepcionados por alguns torcedores com quem tiraram fotos. 4 jogadores do Sub-20 foram convocados para integrar a delegação do Tricolor para esse duelo no Recife. São eles, o goleiro João Pedro, zagueiro Igão, meio-campista Pedro Ferreira e o lateral esquerdo Nicolas. Desse grupo, apenas o Igão já fez a sua estreia na equipe principal. O zagueiro de 17 anos entrou no segundo tempo da partida contra o Botafogo na última rodada do Brasileirão 2024. E o nosso Gabriel Sá, ele publicou nas suas redes sociais a lista de relacionados completa. Eu vou colocar aqui na tela para que todo mundo possa acompanhar. Gabriel Sá, que, claro, estará por Recife também para acompanhar o jogo do São Paulo Futebol Clube. Então vamos lá, todos os relacionados. Os goleiros Igão, Leandro, João Pedro, sem Rafael preservado. Zagueiros Alan Franco, Sabino Ferrarese, Igão. Laterais Enzo Dias, Patrick, Cedric, Nicolas e Mike. Os volantes Pablo Maia, Bobadilha, Negruti e Luan, sem Alisson e também sem Marcos Antônio. Os meias Rodriguinho e Pedro Ferreira. Os atacantes Dineno, Gonzalo Tapia, Lucas Moura, Henrique Carmo, André Silva e também Ferreirinha, sem Luciano, preservado. Então, Rafael, Alisson, Marcos Antônio e Luciano ficaram em São Paulo preservados. Time bastante modificado, JP, mas é isso. Tem que conquistar os pontos. Quem vai entrar, quem vai ganhar a oportunidade, vai ter que mostrar serviço. Essa é a oportunidade de mostrar serviço. E tá aí, um time bastante mexido, com bastantes jovens para enfrentar o Sport hoje. Eu achei até que seria mais modificado a lista de relacionados, tá? Eu achei até que o São Paulo ia mesclar um pouco mais, levar mais garotos da base. Achei que, logicamente, né, foram alguns, mas acho que até poderiam ter ido mais, né? O São Paulo poderia ter dado chance para mais alguns garotos da base. Me estranha, Boni, e aí eu não sei se você tem informação de alguma outra coisa, mas me estranha a ausência do Luca. Me estranha bastante a ausência do Luca. Não sei se ele tem alguma lesão e não foi divulgado, porque eu não me recordo de nenhuma divulgação de lesão do Luca. Não sei se está aprimorando parte física, porque ele teve uma lesão recentemente, mas já tinha voltado até a ser relacionado. Me estranha essa ausência do Luca aí na lista de relacionados. Acho que era um jogo que o Luca poderia até, de repente, começar como titular, mas está fora. E aí é isso, né? A gente vai ter que esperar para ver hoje a escalação. Talvez não seja tão reserva quanto a gente esperava. Talvez pinte, de repente, um Rodriguinho, talvez um volante ali titular, de repente um Bobadilha, não sei. Bobadilha acho difícil começar jogando, né? Acho que a zaga não, os volantes serão o Pablo Maia e o Luan, creio eu que eles formarão a dupla de volantes. Mas fica a dúvida, por exemplo, de quem vai jogar na zaga. Será que vai ter algum titular na zaga? Será que o Sabino começa jogando? Será que Alan Franco ou o Ferrarese começam jogando? Eu acharia errado, tá? Acho que Alan Franco e Ferrarese precisam ser poupados. De repente, só o Sabino, Igão e Negruti, que o Negruti tem treinado na zaga, né? De repente, essa zaga formada aí. Poucas certezas. Acho que a única certeza mesmo que a gente tem é a titularidade do Yang, que pela primeira vez será titular do gol do São Paulo. Interessante a gente ver o comportamento dele, porque até o ritmo de jogo dele foi dificultado, né? Faz muito tempo que ele não entra em campo por um jogo normal, jogo profissional, enfim, sem ser amistoso, sem ser jogo treino. O Yang não entra em campo já tem mais de ano. Então vamos ver como que vai estar o ritmo de jogo dele. Mas é legal essa chance para o garoto. Tomara que ele consiga performar bem e que o São Paulo consiga, mesmo com o time mexido, sair com os 3 pontos do Recife, que é possível. Mesmo com o time mesclado, o São Paulo tem condições de vencer o jogo do Sport lá na Ilha do Retiro. É claro, né, não é nunca fácil, né? Claro que não é fácil jogar na Ilha do Retiro. Claro que o São Paulo vai ter dificuldades. Claro que o Sport também está crescendo, está num momento interessante. Talvez o melhor momento da temporada do Sport até aqui, né? Com uma invencibilidade de alguns jogos. Venceu o último jogo contra o Grêmio. Talvez tenha até uma empolgação a mais aí para tentar vencer o São Paulo também e quem sabe sonhar com a saída da zona de rebaixamento. Mas São Paulo ainda assim é favorito. O Sport ainda é o lanterna do campeonato, ainda é o time que tem apenas uma vitória na competição. Então acho que o São Paulo pode sim, mesmo com o time mexido, vencer o jogo em Recife. Eu falei aqui algumas vezes durante a semana, Boni, que eu não rifaria completamente o jogo.
Eu vi muita gente falando que não tinha que levar nenhum titular e tudo mais. Eu não acho isso. Eu acho que não dá para rifar o jogo completamente. Mas também acho que não dá para ficar usando muitos titulares na partida de hoje. E não é nem só porque o jogo de terça é o foco e tudo mais. Mas a parte física do São Paulo ela já está bem comprometida. Então eu acho que realmente alguns titulares, a maioria deles, precisam de descanso, né? A maioria precisa de um descanso um pouco maior e não dá para jogar o jogo de hoje. Por isso que eu até levaria menos jogadores que foram levados para Recife. Mas também não acho que tem que rifar completamente o jogo. Alguns titulares sim podem até entrar em campo ou pelo menos estar no banco de reservas para, de repente, se precisar entrar, estão ali à disposição. Exatamente. Vamos ver o que vai ser. Muita gente perguntando do Luca também. Não temos a informação agora. Claro que o pessoal vai atrás. O Gabriel Sá vai atrás, vai estar por lá em Recife também, vai perguntar qual que é a explicação. Mas chamou a atenção realmente a ausência do Luca, pelo menos nessa lista de relacionados que publicou o nosso Gabriel Sá. Vamos ver qual será a escalação, quem que ganhará a oportunidade, mas é interessante já ver, né? Finalmente vamos ter o que tanto pedimos, que é a oportunidade para um goleiro da base, né, o Yang, e aí vai ter que entrar a questão da paciência. A gente pediu muito por minutos a goleiros da base, né? Enquanto o Jandrei ainda estava no elenco, antes do Jandrei ser emprestado para o Juventude. Agora vai ter que entrar também a tal da paciência, né? Porque o Lucas Perry ele teve alguns minutos com o próprio Crespo, né? Lá em 2021. Não foi bem, é verdade. Teve alguns jogos bastante afobado. Só que quando ele teve espaço para se desenvolver, virou um grande goleiro e agora está no futebol europeu. Agora a gente vai ser cumprido o pedido do torcedor, né, JP? Mas o torcedor agora vai ter que fazer a sua parte, por mais difícil que seja, que é ter paciência com o goleiro Yang. É verdade, Boni, verdade, porque a última vez eu até comentei outro dia aqui que o São Paulo precisou usar um goleiro da base, que na verdade era o terceiro goleiro e do nada virou a opção que tinha ali para jogar. Foi o Thiago Couto em 2022 e ele teve alguns jogos que não foi muito bem, não passou muita segurança, teve algumas falhas e aí o torcedor já falou: não, tem que contratar outro goleiro, tem que contratar outro goleiro. O Thiago Couto não dá, enfim. E aí o Thiago Couto nunca mais jogou no São Paulo. Então tem que ter essa paciência com o Yang. E é claro, né? Pode ser que o Yang vá mal, né, em alguns jogos, ou mostre por um tempo que realmente não consiga ser titular, e aí faz parte, porque não é todo goleiro também que é revelado na base do São Paulo que vai ser bom, né, Boni? Isso aí é uma verdade. Agora, o Yang a gente nem conseguiu ver no profissional, a gente não pode nem falar, pô, o Yang vai entrar e vai resolver o problema, ou, não, ele vai entrar, não vai resolver o problema, mas vai jogar de forma segura, ou não, o Yang não tem condições, não tem nem como tirar essa conclusão. Então, precisa jogar, precisa ter chance e precisa do apoio. O goleiro, cara, é uma posição que eu falo muito que está relacionada, todas as posições do campo têm relação com o psicológico, mas eu acho que o goleiro é a mais, porque tem muito goleiro que às vezes é muito bom, Boni, com o psicológico ruim, pressionado, não consegue lidar muito bem ali com a pressão, acaba indo muito mal. O Volpe era um desses casos. O Volpe eu achava um bom goleiro, tá? Era espetacular, mas eu achava um bom goleiro, mas aparentemente pela parte psicológica não conseguiu desempenhar o que se esperava dele na reta final da passagem dele no São Paulo. E o Jandrei, por exemplo, não acho um goleiro terrível, acho que é um goleiro comum, acho que é um goleiro mediano. Não é goleiro para nível do São Paulo, mas eu não achava um goleiro também assim, nossa, o pior da história do São Paulo. Mas pelo psicológico dele, o Jandrei começou a falhar regularmente, começou a falhar em todos os jogos, começou a ter falhas até de goleiros principiantes. Então, eu acho que o psicológico do goleiro, cara, ele muda completamente até o nível que ele apresenta dentro de campo. E muitas vezes o goleiro é muito bom, ou ele é bom, mas ele passa a ir mal por conta do psicológico. E o contrário também. Às vezes o goleiro não é tão bom assim, mas por ter uma confiança, por estar sendo passado confiança para ele, por ele estar bem psicologicamente falando, ele acaba indo até melhor do que se parece, né? Do que realmente tem ali de nível técnico regular. Então, a parte psicológica precisa, né, de muito apoio, precisa de muita ajuda, e o goleiro tem que ser apoiado, cara. A torcida vai precisar apoiar o Yang, não tem como, porque eu acho que o São Paulo, por algum tempo, ficou sem revelar jogadores para essa posição, né? Pelo menos para utilizar no seu time, e chegou a hora, de repente, do Yang ser talvez uma virada de chave nesse ponto para o São Paulo. Exatamente. O pessoal está até aqui comentando. Milena Oliveira mandou 100% fechado com o Yang.
Mari Pavés disse: espero que a torcida não seja hipócrita a ponto de detonar o garoto na primeira vacilada. E o Nandinho mandou: ele vai falhar, todos os goleiros falham, mas tem que ter a confiança da própria torcida, senão já era. Ainda mais nessa posição, essa posição de goleiro precisa muito de ritmo de jogo, algo que o Yang não tem nesse momento, né? O Yang vai fazer a sua primeira partida como titular pelo São Paulo, precisa de uma sequência de jogos, e a posição de goleiro é a posição que o auge ele chega talvez com a idade mais avançada, né? Um bom goleiro chega no seu auge ali nos 28, 29, 30 anos. Então, quando é muito jovem, também não está no seu prime, podemos dizer assim. Então, vai ter que ter paciência, não tem jeito. É aquela boa coisa... parte, né, Boni? Boa parte dos goleiros que a gente conhece, que foram muito bem, né, foram destaque, a maior parte deles chegou ao auge, né, começou a se destacar na cidade, mais avançada mesmo, né, que você comentou Exato. aí. É aquela coisa, né? O Jandrei ele já está no que ele pode entregar. Então a gente já sabe o que ele pode entregar, que não era muito para o São Paulo. O Yang, mesmo que talvez ele não comece bem, e claro, pode começar já detonando. Tomara que seja assim. Mas se não começar detonando, que é o natural, pelo menos a gente sabe que tem um potencial ali para evoluir e para que ele possa, no futuro, ser um grande goleiro também. Então é importante ter a paciência com o goleiro Yang. Esperamos que faça uma ótima partida, que tenha uma boa estreia como titular e que possa se firmar como esse goleiro reserva do São Paulo na ausência do Rafael, quando o São Paulo precisar, tomara que o Yang consiga entregar.